agora dessa volta enorme, essa discussão sobre o papel da mídia, que vai voltar no próximo bloco, quando a gente for falar do noticiário português sobre o Elias, o futuro do volante Elias, que defendeu o Flamengo em 2013, e volta à questão do Fluminense. Porque foi produzido um show de desinformação sobre as permanências do Fluminense na Série A, e todas elas, até onde a gente sabe, aconteceram com o clube envolvido como laranja, entre aspas, ou seja, envolvido de forma indireta. E o Marcelo Janot, junto com outros jornalistas, também, todos torcedores do Fluminense? Sim, é um grupo de 6 torcedores. Está lançando um livro, que a gente coloca aqui a capa para vocês. No dia 28 desse mês vai ser lançado esse livro. Pagar o quê? Respostas à maior bravata da história do futebol brasileiro. Os autores César Santana, João Marcelo Garcês, Luiz Alberto Couceiro, Marcelo Janot, Paulo Roberto Andel e Walterson Botelho. Pagar o quê é sobre o quê, Marcelo Janot? A história desse livro é bastante curiosa. Esses dois, o Couceiro e o Andel, eles tiveram a ideia, junto com o Garcês, de organizar um livro e me chamaram para contribuir de alguma forma. Uma coisa que vinha incomodando a torcida do Fluminense há muitos anos, que era a história de pague a Série B. Quando o Fluminense voltou a ser um time vencedor no futebol brasileiro, quando ele foi campeão brasileiro em 2010 e depois campeão brasileiro de novo, 2 anos depois, o que mais a gente via em cada notícia que era publicada sobre o Fluminense nas redes sociais era o seguinte: e a Série B, quando é que vocês vão pagar? Pague a Série B. E essa história de pagar a Série B é uma mentira que vem sendo repetida desde 2000, sem que a imprensa tivesse tido nenhuma vontade de desmentir isso. Porque, no meu entender, quando você fala em dívida, em pagar, você pressupõe uma dívida, certo? E o Fluminense não deve nada. Quando o Fluminense disputou a Copa João Avelange, no ano de 2000, assim como o Bahia, como o Juventude, ele foi convidado. Ele deveria ter jogado a Série B porque ele ganhou a Série C, mas por conta daquele imbróglio envolvendo o Gama, o Botafogo e São Paulo, o Fluminense foi convidado, junto com o Bahia e com o Juventude, a disputar a Série A. Os times todos que disputaram a Copa João Avelange assinaram o regulamento, e o regulamento previa a participação do Fluminense. O Fluminense não impôs isso a ninguém. E nesse regulamento não dizia: olha, Fluminense, estamos te aceitando, mas você tem uma dívida, você vai ter que pagar a Série B no futuro. Então o Fluminense não tem que pagar nada. O Fluminense, mais uma vez, é vítima de algo que ele não fez. O Fluminense foi beneficiado indiretamente, o Fluminense não procurou isso, entendeu? Então, nesse livro, o meu texto, outros textos, procuram explicar essas questões. Eu procurei remontar a uma época em que você não tinha redes sociais, você não tinha como desmentir certas mentiras. Então, por exemplo, em 1979, o Flamengo desafiou as leis da física, sendo tricampeão em 2 anos, carioca, porque criou-se um campeonato especial em função da fusão do estado da Guanabara com o Rio de Janeiro, que foi em 75. Em 79, teve um campeonato estadual com apenas 10 clubes. 6 clubes da capital e 4 clubes do interior. E a CBD, que era o órgão máximo na época, não reconheceu esse campeonato estadual como válido e criaram então um campeonato especial do Rio de Janeiro com 18 clubes. Ou seja, o campeonato que não foi reconhecido juntou-se ao campeonato chamado de especial, e aí o Flamengo passou a se autoproclamar tricampeão estadual. Isso foi uma mentira repetida pela Flapress ao longo de anos e anos e anos, até se consolidar como verdade. E assim como essa, outras foram criadas. Entendeu? Então, o intuito desse livro é esclarecer certas coisas que, felizmente, hoje, com as redes sociais, já estão sendo esclarecidas. O mais importante é dizer que esse livro estava pronto desde o meio do ano. Por problemas envolvendo gráfico e outros detalhes, ele não foi publicado. E aí, coincidentemente, surgiu esse imbróglio envolvendo o STJD, a questão da portuguesa, e alguns autores parece que atualizaram os seus textos. Mas o mais importante é questionar essa dívida histórica do Fluminense, que vem desde 2000. Por quê? Por que as pessoas chegam e ficam o tempo inteiro dizendo tem que pagar a Série B? Essa provocação que é saudável, que eu concordo com a Marluz, concordo com vocês, é super saudável.
provocam o Fluminense porque o Fluminense passou a ser um time vencedor. E qualquer time vencedor incomoda o outro. Quem é que... Você não tem motivo para ficar zoando do cavalo paraguaio que não ganha nada há décadas, entendeu? Esse não incomoda ninguém. Mas o time que é campeão 2 vezes brasileiro em 4 anos, claro que incomoda. Ninguém quer ver o Fluminense na primeira divisão em 2014, porque ele foi campeão em 2010 e campeão em 2012. Ou seja, deixaram o Fluminense na Série A, é muito provável que o Fluminense seja campeão de novo. Fala, Mário. Eu não diria que é um livro sobre uma mentira. Eu acho que é um livro sobre uma piada. Eu fico esperando. E na verdade, assim, eu estou um pouco incomodado com a situação de que vocês sabem qual é o time do Marcelo Janot. Eu vou dizer que eu torço pelo Flamengo. Agora, se o torcedor vai achar que eu não consigo separar minha profissão das minhas preferências, cuidado com a ideia de ginecologista hétero, então. O que eu quero dizer para você é o seguinte: essa história de pagar a Série B é uma piada. Entendeu? O que vocês estão fazendo, eu acho que pode esclarecer ali uma coisa ou outra e tal, uma filigrana, mas a piada se mantém. A piada, não sei se Portugal promoveria um livro contra todas as piadas de português que se você perguntar para qualquer português, ele vai dizer, não, nós não fazemos isso e tal, não sei o quê. Acho que vocês estão levando muito a sério a piada. É a minha opinião a respeito do livro. Mas, enfim, tudo bem, acho que quanto mais o Brasil lê, tá ótimo. Bom, eu vou guardar para ler o livro, fiquei curioso. É bom lembrar que o livro vai ser lançado no dia 28 de janeiro na livraria Blux, que é no Espaço Itaú de Cinema. Perfeito.